Vamos lá. Hades, cena 1, take 2. Tô zoando. Por que isso? Porque trago uma notícia muito triste. Lá na Grécia a gente tinha gravado um vídeo super legal no cemitério, o primeiro cemitério de Atenas, sobre Hades. E infelizmente tivemos um acidente. Como alguns devem saber, fomos furtados e o celular foi levado com os vídeos dentro. Então essa é uma segunda tentativa. A gente está aqui em Roma, não pudemos ir ao cemitério ainda, então eu decidi gravar à noite, porque Hades é o soberano do mundo inferior, do mundo dos mortos. E então eu achei propício escolher esse tempo. Escolhemos apenas um cenário parecido, tem algum deus grego ali atrás para a gente se inspirar. Então eu vou começar dizendo que Hades é um dos três irmãos, Zeus no céu, Poseidon no mar e Hades no submundo, nos ínferos, terra dos mortos. Ele não é o deus da morte, ele é o soberano, ele é quem governa aquele espaço. E ao mesmo tempo que ele é referido como um deus, Hades é um espaço geográfico, então ele é tanto a personificação do soberano como todo o ínfero. E Hades não tem um templo na Grécia porque havia um medo, né? Assim, já era um tabu naquela época. Não vamos cultuar a morte, não vamos oferecer nada para ela, porque uma hora ela vem. Então, se você querer agradar muito Hades, você pode chamar a atenção dele e ele vai te levar antes da hora, ninguém quer isso. Mas deixando essa ideia literal de lado, de temer a morte, Hades é um deus muito importante, é um arquétipo muito importante, porque é dele que a gente precisa se povoar. A gente se povoa com a introspecção de Hades, que leva a uma reflexão e a transformação da alma. Então, os processos de morte que a gente experiencia, seja uma morte física de alguém, seja uma morte de uma amizade, de um trabalho, de uma carreira, de um sonho, de qualquer coisa que a gente tinha um certo apego, é esse tipo de morte que o arquétipo governa. E é por meio da reflexão e da introspecção que a gente se transforma. Por isso que a gente não deve ter medo da morte, porque sem ela a gente não se transforma. E uma coisa também que eu gostaria de dizer é que assim, a imagem que se tem de Hades, ou que se pinta dele em ficções, em literatura, né, audiovisual, é dele ser sempre o vilão. Ele pode ser sombrio, mas o ser sombrio não é necessariamente o mal. O sombrio é o que não é conhecido, é o que não está na luz. Mesmo que seja uma qualidade boa, ela pode estar na escuridão, no sentido da consciência não ter chegado lá. Então ele não é raivoso, ele não é explosivo, ele não arquiteta planos para acabar com a humanidade. Então ele não é o vilão definitivamente. Por ser o deus do mundo inferior, ele não se sente familiarizado com o mundo dos vivos. Então ele saiu em pouquíssimas ocasiões. Ele veio para a Terra, mais especificamente para duas ocasiões. A primeira delas foi quando ele decidiu raptar Core, que se transformou em Perséfone, que apesar de algumas leituras é visto como o masculino que rapta e estupra o feminino. Então assim, saindo desse lado social, indo para o lado psicológico, é uma das coisas mais bonitas, porque foi com esse processo que ele se integrou. A Core, a Perséfone, é a ânima dele, é o lado feminino dele, então ele foi atrás do lado feminino dele. E a partir dele, Core se transformou em Perséfone, a grande soberana do mundo dos mortos. Foi quando ela aceitou a sua sabedoria e decidiu viver lá com ele também. Ela quis viver lá, apesar de ter sido raptada. Então é muito bonito. Eles são o único casal que nunca brigaram, eles não têm nenhuma traição, então é o casal mais harmônico no sentido do casamento perfeito do masculino e feminino. A segunda ocasião que ele saiu foi quando Hércules desceu para o mundo dos mortos durante os seus trabalhos. Ele tinha que capturar o cão Cérbero, de 3 cabeças, aquele que protege o mundo dos mortos. E Hades foi ferido. E depois ele teve que procurar a ajuda de Apolo, que era o grande médico do Olimpo. E é muito bonito, assim, é curioso pensar, porque o deus da morte não suportou sentir dor física como um mortal sente. Todos os divinos são expressões simbólicas de emoções, ideias e modelos. E a gente vê na mitologia, nos processos mitológicos, que a partir desses mitos é que eles se humanizam e que eles criam consciência de si. E é aí que a gente se identifica com os deuses. Justamente porque fazer-se humano é criar consciência de si mesmo. E isso não
tem como acontecer se não for pelo processo da dor. Hades se humaniza a partir do momento que ele é ferido e que ele busca ajuda para deixar de sentir aquela dor. Ele se transforma a partir da dor. A dor, então, entra como um processo fundamental, um processo estruturante da nossa personalidade. A gente aceitar a morte é fazer com que a dor, fazer com que a insuportabilidade da dor se torne suportável e que a gente se integre com as nossas dores, com tudo aquilo que passou por um processo de morte. Como eu disse, seja no casamento, na carreira, nos amigos, a morte de um familiar. Todo processo de perda é um convite para ir para o mundo dos mortos. Tem vários mitos que muitos heróis precisaram ir para o mundo dos mortos. E, diferentemente dessa questão cristã que a gente tem de o ínfero ser um castigo, não é um castigo, é um convite à transformação. Esses processos de descida ao mundo dos mortos, que vários heróis percorreram, Orfeu, Teseu, Hércules, são esse convite à transformação, a essa viagem. E a gente tem que lembrar que aquela pessoa que viaja nunca retorna, porque quem volta foi transformado para sempre. E isso não é só figurativamente nas transformações de Hades, nos convites à profundidade, mas em toda viagem que a gente faz. Se você pensar bem, se você tiver com os olhos abertos, você vai perceber que quem voltou é uma nova pessoa. Então a gente percebe a busca de conhecimento em duas vertentes. Aquela exterior, que é a aquisição de informação, aquisição de conhecimento, de relações, e a segunda que seria a busca subjetiva de introspecção, de reflexão, e que para a qual a gente não consegue sem abraçar nosso lado de Hades, nosso lado do submundo. E recusar a viver os processos de morte é quase como a gente trair a gente mesmo, trair o nosso processo de amadurecimento e a gente se achar divino no sentido de que a gente não precisa melhorar. Então é isso, falei mais um pouquinho de Hades, eu tinha abordado um pouco nos drops mitológicos do Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Acho que particularmente ficou melhor do que o que tinha sido gravado na Grécia, mas espero continuar a poder compartilhar um pouco do que eu estudo com vocês. Esqueci de dizer que ele é o meu deus preferido.